alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos em Cristo, São Pedro nos fala na sua carta que nós ouvimos que o dia do Senhor chegará como um ladrão. Então, o céu virá o grande barulho espantoso e as chamas vão dissolver a terra. Ou seja, o grande dia acontecerá. Mas por que será que desde os discípulos, desde Pedro, já se falava sobre os sinais dos tempos? Se a gente olhar de Pedro até hoje, mais de 2000 anos e Jesus ainda não veio. Por que será que Jesus tarda tanto em vir julgar o mundo? E São Pedro tem a resposta nos dizendo exatamente que Deus tarda não porque ele seja injusto, mas porque ele quer salvar a muitos. É por isso que Deus ainda não veio, porque Deus ainda espera que outras pessoas se convertam, outras pessoas acolham a salvação. Por isso nós precisamos nos esforçar, nós que abraçamos a fé, para permanecermos firmes, puros, nesta grande esperança de que o Senhor virá, que nós não sabemos, pode ser hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1 ano, a gente não sabe qual é o dia que o Senhor virá. Ele pede de nós vigilância e que a gente possa se manter numa vida pura, sem mancha, em paz. É exatamente isso que os discípulos viviam desde o dia em que eles olharam para o céu e viram o Senhor subindo. E o Senhor prometeu para eles dizendo que um dia ele voltaria, o céu seria aberto e ele desceria junto com os seus anjos para julgar o mundo. Ou seja, na sua subida, depois que Jesus sobe ao céu, a partir dali os discípulos viveram todos os dias já esperando a volta do Senhor. E por isso nós precisamos estar vigilantes. Hoje o Evangelho nos apresentou uma figura que é muito importante para a salvação da nossa vida,
que é João Batista. Ele que foi chamado por Deus a ser um profeta, e ser o profeta messiânico, aquele que ia preparar os caminhos do Senhor. E ele pregava o Evangelho, pregava a conversão das pessoas e dava a elas essa esperança de que as promessas de Deus se cumpririam. Se a gente pega as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, a gente encontra quantas promessas Deus fez ao seu povo. Muitas. Mas Deus jamais deixou de cumprir nenhuma de suas promessas feita. Por mais que Deus, muitas vezes, tenha ficado zangado com a humanidade, porque a humanidade não correspondia à sua resposta de amor, Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Talvez o que tenha acontecido e que tem nos levado a acreditar que às vezes Deus não cumpre as suas promessas que Ele promete na nossa vida, é porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. A gente ouviu isso aqui também. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Ou seja, nós não podemos olhar para Deus de uma forma cronológica apenas. De um tempo cronológico que a gente carrega aqui, para saber que horas são. O tempo de Deus nós denominamos como Kairos. Certamente vocês já ouviram falar sobre essa palavra. E o Kairos é o tempo de Deus, se chama tempo da graça. Ou seja, o tempo de Deus não é o tempo cronológico, é o tempo da graça, é o Kairos. É esse tempo que hoje nós ouvimos na liturgia, dizendo que para Deus 1000 anos equivale a um dia e um dia 1000 anos. Ou seja, Deus fará no tempo certo, no tempo da graça, Ele concede aquilo que a gente pede. Não no nosso tempo cronológico, no momento que a gente deseja. É por isso que Deus continua tardando, porque o objetivo de Deus não é condenar o mundo. A gente sempre cai na tentação. Ontem eu estava conversando com um casal que ainda não tinha, fazia 10 anos que eles estavam juntos, estão juntos, né? Mas que ainda não receberam o sacramento do matrimônio. E aí a gente conversando, e certo momento ele disse: não, mas eu sou uma pessoa tão boa, padre, que tenho certeza que Deus não vai me levar para o inferno. Porque eu tenho muitas qualidades. Mas será que só por sermos pessoas boas nós achamos que já temos direito ao céu? Porque aquilo que São Pedro nos diz, esforçai-vos em viver na esperança, numa vida pura, sem mancha, porque constantemente nós somos tentados a desistir. E no mundo odierno que vivemos, mais ainda, as mídias, as coisas, vão tentar desmoralizar a igreja exatamente para que você desista da sua fé. Só a gente pegar o caso do padre Robson aí. A mídia fez todo aquele alvoroço e o padre nem foi considerado culpado. Mas o que é que todo o poder de uma sociedade quer? Derrubar o outro. Se a igreja tem o poder de influenciar as pessoas, se a igreja tem o poder de falar a verdade, e isso incomoda, porque João Batista foi aquela voz chamada por Deus a pregar no deserto. Ele também incomodava com suas pregações. Estava lá João Batista falando de Herodes, que estava pegando a mulher que já era casada. João Batista falava com ele o tempo todo que ele estava errado e que ele precisava se converter. O que é que fizeram com João Batista? Prenderam e cortaram sua cabeça. O que é que vocês acham que vão fazer com a igreja então?
se ela incomoda com aquilo que fala, se não é desmoralizar a igreja, se não é falar mal da igreja, e muitos católicos, por imaturidade, muitas vezes deixa de seguir a Jesus, ou falar mal da igreja, porque se deixam levar por essa onda midiática que tentam derrubar poder, porque exatamente é uma briga de poder. Quem manda mais? A gente viveu um tempo político e agora a gente tem mais liberdade de falar sobre isso, para não dizer que o padre também está usando o púlpito para falar de questões partidárias, políticas partidárias, porque a gente pode falar de política e tem que falar. Mas o padre não pode usar o púlpito para defender partido X ou Y. Mas a gente vê, dentro da nossa política, muitos que ingressam ou querem ingressar, é exatamente não pelo bem comum da sociedade, como visa a política, mas para um bem próprio, pessoal, individual. E aí a gente tenta derrubar o outro para poder crescer, nos índices, nos votos, com as pessoas. Vocês acham que da mesma forma, o mundo não usa isso para poder, desmoralizando a igreja, para poder fazer com que você mude de pensamento? Por isso nós precisamos, meus irmãos, estar muito atentos a essa voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Estejamos atentos, meus irmãos, porque nós não sabemos o dia e a hora, ele virá como um ladrão. E Jesus fala muito sobre isso, e essa realidade escatológica da vinda do Senhor é falada por todos os discípulos, porque como o padre disse, depois que Jesus subiu ao céu, não teve um só dia que os discípulos não viveram como o Senhor viesse naquele dia. E assim nós somos chamados também a meditar esse grande mistério do Natal que se aproxima, da encarnação do Verbo que veio para salvar o mundo, e diante disso, manter o nosso coração nesse propósito de conversão que abraçamos, para podermos esperar a vinda do Senhor. Enquanto isso, o que é que cabe a nós? Estarmos de braços cruzados, apáticos a uma realidade? Quero recordar a todos nós e até a mim mesmo, que um dia que quando recebemos o batismo, hoje a gente vai ter mais um batismo na missa, o padre vai fazer aqui no batismo, como faz sempre, vocês quando foram batizados, receberam um óleo do crisma na fronte. Por que será que se usa no sacramento do batismo o óleo do crisma, se já tem o óleo do batismo que o padre unge o peito do catecúmeno? Porque ali o óleo do crisma, aqueles que são batizados e recebem o batismo, eles são ungidos para serem profetas, como João Batista. Ou seja, todo cristão católico batizado é chamado a ser profeta. E ser profeta significa a falar, abrir a boca, pregar, falar de Jesus. Aí eu pergunto a cada um de vocês que estão aqui, que nos acompanha: você fala de Jesus para sua família? Você fala de Jesus no seu trabalho? Você fala de Jesus aos seus vizinhos, aos seus amigos? Porque você foi ungido para ser um profeta do Senhor. Ah, padre, mas eu não falo porque eu falo e já vão dizer logo que eu sou beata, ou que eu sou da igreja, ou que eu sou coroinha do padre, já vão começar a dizer piada. Você fala no seu futebol de Jesus? Quando você está reunido com seus amigos, confraternizando? Ah, padre, eu falo lá em casa, mas eu vou para a igreja, rezo para meu marido ir, mas ele não vai. Nós somos chamados a sermos profetas, meus irmãos.
E o tempo do Advento é um tempo onde nós somos recordados dessa grande missão que recebemos no batismo. Nós somos um povo ungido com óleo para a grande função de sermos profetas. Preparai os caminhos do Senhor, porque se nós não prepararmos, nós só teremos número de católicos que deixarão a igreja porque não conhecem toda essa realidade que o padre pregou agora. E vão realmente falar mal da igreja, vão criticar, vão passar por outro lado. Eu recordo-me aqui, esses dias preguei e recordo-me novamente, quando Jesus fala do discurso do pão do céu. E Jesus pregando, dizendo: quem não come minha carne, não bebe o meu sangue, não terá a vida em mim, e eu não terei a vida nele. Quem não come minha carne, não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Muitos ali deixaram de seguir Jesus porque achavam que ele falava muito duro, palavras pesadas. Quantos de nós deixamos a igreja porque a gente discorda de tanta coisa que está na Bíblia? Quantos de nós abandonamos a igreja quando ouvimos um fake news, ou uma inverdade, ou até coisas na mídia, na sociedade? Quantos de nós católicos abandonamos a fé porque achamos que não precisamos de Cristo, da igreja? Meus queridos irmãos, Jesus pregava duro. E ele olhou para os seus discípulos, que já tinham uma intimidade profunda, e pergunta, vendo que muitos iam embora ali depois que Jesus estava falando sobre a realidade do seu corpo: quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não permanecerá em mim. E muitos deixaram, e ele olha para os discípulos: e vós também quereis ir embora? Vocês acham também que minhas palavras são duras? Aí Pedro diz, já que a gente ouviu aqui a primeira carta de São Pedro, né? E São Pedro nos fala tão bem sobre essas realidades escatológicas. Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Pedro também talvez tenha achado um pouco duro, né, as palavras. Mas ao mesmo tempo, Pedro era consciente: a quem iremos, Senhor? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, para onde a gente for, é aqui na igreja que nós encontramos palavra de vida eterna, meus irmãos. Por isso, nós católicos precisamos entender o que é de fato a fé. Nós católicos precisamos entender de fato o que é a palavra de Deus e a sua Escritura. Precisamos entender que tudo que Jesus veio nos revelar, porque ele diz que tudo foi revelado, nos chama de amigos porque ele nos deu a conhecer tudo que ele conhece do Pai, é para que nós vivamos. Vamos sair das palavras e colocá-la em prática. Esse já é uma atitude de um profeta. Por isso João Batista foi para o deserto pregar a conversão. E na sua simplicidade, ele foi considerado por Jesus o maior dos profetas. Deus hoje precisa de profetas. E nós que somos chamados a sermos os profetas dos tempos atuais. E que possamos corresponder à altura a esse chamado que Deus hoje nos convida a sermos João Batista, os precursores de Cristo, aqueles que no mundo atual
grito: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, porque o dia do Senhor está próximo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,